Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, nós encontramos lá em Gênesis 12, né, o chamado do Senhor era: saíde da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Ele sai da terra, mas não sai da parentela nem da casa do teu pai. E leva o seu pai junto e leva o seu sobrinho junto, Ló. E esses dois não tinham tido o mesmo chamado de Abrão. E é importante isso porque às vezes nós encontramos, hoje até um irmão postou no Facebook um trecho da biografia de George Miller. E George Miller foi um cristão admirável, né, do século XIX. Ele no princípio estava reunido em comunhão com os irmãos, somente em nome do Senhor, mas ele foi um dos participantes da primeira divisão que aconteceu. Ele tomou partido da outra parte nessa divisão, né? Que era uma parte que queria, inclusive, colocar clérigos, ou seja, eram irmãos que saíram das denominações ou dos sistemas, mas levaram os sistemas junto com eles. E, obviamente, isso aí não ia dar certo, né? Chega uma hora, a coisa estoura. E até hoje existe, então, esses irmãos de uma divisão que aconteceu em 1848. Mas mesmo assim, independente disso, George Miller foi um servo do Senhor, muito usado pelo Senhor, um homem de fé realmente. Ele era um grande evangelista, né? Ele pregava o evangelho, ele ensinava, e o Senhor chamou para uma obra que era uma obra de cuidar de crianças. Então ele formou um orfanato na Inglaterra, se não me engano, não sei se era na Inglaterra ou na Irlanda. E esse orfanato, ele não pedia contribuições de ninguém, ele só orava. Ele só orava. E o Senhor agia maravilhosamente com essas orações dele, né? Respondia maravilhosamente. Teve uma ocasião em que eles estavam sem comida alguma, sem nada para o café da manhã, e aí ele sentou na mesa com os meninos, né? Todos em volta da mesa, e não tinha o que comer, não tinha pão, não tinha leite. Aí ele falou: vamos orar então. Daí começou a orar. Terminaram a oração, alguém bateu na porta. Abriram a porta, era o leiteiro, quebrou a roda da carroça bem em frente ao orfanato. E a carroça cheia de leite. E ele ia perder todo o leite, porque naquele tempo não tinha refrigeração, né? Então ele queria doar o leite para o orfanato. Então o leite chegou. Logo em seguida, vem uma outra batida na porta, era o padeiro, que errou a receita do pão e fez pão demais. E no dia seguinte esse pão já não estava bom, então ele queria doar o pão. Então eles tiveram o pão e o leite para o café da manhã. Então as coisas aconteciam assim com ele. E um irmão até postou um trecho da biografia dele. Eu sugiro ler a biografia, porque é muito encorajadora, né? Muito inspiradora, a biografia de George Miller. Mas ele postou uma passagem da vida dele, onde ele diz que ele orava, acho que 5 horas de joelhos, alguma coisa assim, né? Então, isso aí, às vezes, a pessoa que lê pode admirar, falar assim: puxa, que fé, né? Mas alguém pode ler e falar assim: 5 horas? Então tem que ser 5 horas? Então vou começar a orar 5 horas de joelho. Não é assim que funciona. Aquilo era a fé dele. Aquilo era o chamado dele. Não era o chamado meu nem de alguém, era dele. Então, se uma pessoa não tem um chamado, não tem um exercício com o Senhor, não vá querer copiar o exercício de outros. Porque isso é uma coisa muito particular, isso é uma coisa que cada um tem do próprio Senhor. E assim deve ser. Aqui acontece isso. Ló, ele sai na cola de Abrão, mas ele não tinha esse chamado. Ele deixou a terra, mas o seu coração não deixou as coisas que havia em Ur dos Caldeus. Tanto é que quando ele conhece um lugar que poderá oferecer a ele tudo que ele tinha em Ur dos Caldeus, o que ele faz? Ele vai morar lá, vai morar em Sodoma. Então é muito, muito importante entendermos isso, que chamados são coisas individuais. Mas nós estamos agora no capítulo 13, na metade do capítulo 13,
quando nós vemos Ló levantar seus olhos, antes disso, né, houve uma briga no versículo 8, disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Esse é um coração que está repousando, ou repousado, nas mãos do Senhor. Ele não está ligando em escolher. Não, eu vou escolher primeiro que eu sou mais velho. Não. Escolhe você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, escolhe você. Então, ele dá essa liberdade para Ló. E Ló, no versículo 10, aí nós vemos a cobiça, né? Aí nós vemos brotar aquilo que estava no coração de Ló. Porque quando uma pessoa se aparta das coisas apenas exteriormente, mas não foi por um exercício profundo no Senhor, uma hora vai brotar de novo essas coisas. Elas estão lá latentes, estão lá incubadas, né? Estão lá em formato de larva. Mas vai chegar uma hora que essa larva vai criar asinhas e vai querer sair voando para desfrutar das coisas que esse mundo oferece. Não que sejam coisas efetivamente perniciosas. Né? Nós vemos lá na segunda carta a Timóteo, nós vemos Paulo falar de no capítulo 4, de 2 Timóteo, versículo 10, Paulo está se sentindo sozinho, está se sentindo bastante abandonado, porque muitos o abandonaram. No versículo 10 diz, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Então ele está aqui, depois ele vai falar de Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males e tudo mais. Mas aqui tem um que chama atenção, que é Demas. Demas me desamparou, amando o presente século. O que quer dizer isso? Que Demas caiu na gandaia, com prostitutas, na droga, na bebida? Não. Ele simplesmente amou o presente século, a vida aqui nesse mundo. A vida que não... Ele achou que eram tão importantes as coisas que ele queria desfrutar aqui nesse mundo, viver aqui nesse mundo, não fazia sentido ele ficar acompanhando um Paulo perseguido, preso, pregando o evangelho. Então esse foi Demas. Ele teve um percurso bom até certo ponto, não é? E de repente o coração dele sentiu-se atraído pelas coisas desse mundo. E eu volto a dizer, pelas coisas lícitas desse mundo. Aqui não diz que Demas foi cair no pecado, alguma coisa assim. Não. As coisas lícitas desse mundo. Elas podem servir de laço para um crente. As pequeninas raposas, né? Tem um versículo até, as raposinhas, tem um versículo que fala das raposinhas em Cantares, capítulo 2, diz assim no versículo 15, apanhai-nos as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Mas o que uma raposinha tão bonitinha, quem já viu vídeo ou foto, eu não lembro, acho que eu nunca vi uma raposinha, eu já vi raposa adulta, né? Mas nunca vi uma raposinha pequenininha. Deve ser uma gracinha, né? Deve ser uma coisinha de um bibelozinho, assim, coisa que você quer ter uma de pelúcia em casa. Então, por que apanhai-nos as raposinhas? Por que caçar essas raposinhas? Por que não deixá-las correrem pelas vinhas? Porque as nossas vinhas estão em flor. E as raposinhas, embora elas não tenham intenção nenhuma de destruir as vinhas, não é? Elas simplesmente correndo entre as videiras,
elas batem nos galhos e derrubam as flores. E qualquer pessoa sabe que quando uma árvore frutífera floresce, você não pode derrubar as flores, porque cada flor é um fruto. As flores são aquelas que serão polinizadas pelas abelhas e outros insetos e irão gerar frutos. Então, as raposinhas são as coisas pequenininhas, bonitinhas, totalmente inofensivas, porque elas não vão morder você, elas não vão comer você, elas são pequenininhas, mas elas podem derrubar as flores das vinhas e a sua vida não vai ter fruto, então. Então, muito cuidado com as coisas pequenininhas na vida, pequenininhas e bonitinhas e fofinhas, porque elas podem derrubar as flores. Então, apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, voltando lá, nós encontramos em 2 Timóteo esse Demas, que amou o presente século e abandonou Paulo, né? É claro que aí ele abriu mão do seu galardão de companheiro de Paulo. Mas fazer o quê? A fé de cada um é a fé de cada um. Não adianta querer fazer uma pessoa seguir nos seus passos. Nunca tente fazer isso. Insistir para alguém seguir nos seus passos. Ele não tem a fé para isso. Ele não tem. Não adianta você insistir para que ele siga você. Então, aqui no nosso capítulo 13, quando há essa contenda entre os pastores do gado de Ló, de Abrão, e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então é muita gente querendo dar palpite aqui. Aí Abrão fala, vai, escolhe você. A escolha é sua. Ele não fala assim, vamos tirar na sorte, ou eu sou mais velho, eu escolho antes. Não, a escolha é sua. Por quê? Porque ele sabia que ele estava nas mãos do Senhor, que o Senhor lhe daria a melhor porção, como sempre havia feito e como sempre faria. Ele não tinha que lutar pela porção dele. E Ló, então, que ainda estava com todo o seu presente século lá de Ur dos Caldeus, latente no seu coração, ali, presinho ali, querendo escapar, porque ele olha, no versículo 10, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ló é o típico crente por vista, que anda por vista, não anda por fé. Abrão anda por fé, por isso que ele deixa a escolha para Ló. Porque o que sobrar é dele. É dele, é o que o Senhor graciosamente lhe deu. Mas Ló não. Ló examina a terra. E Ló não só examina a terra, escolhe a terra de Canaã. Nós vamos ver que ele vai fazer um processo aqui, né, em Gênesis 13, 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Então eu imagino Ló todo dia armando a tenda um pouco mais perto de Sodoma, até que chegou uma hora e estava em Sodoma. Não é? Era como aquele que não quer que percebam que ele está chegando, então ele dá um passo, dá outro. Isso era muito comum no tempo de jovem, né? A gente ia numa festa em algum lugar lá, que tinha os jovens, as meninas, os rapazes e tal. Então você está lá, você está vendo as meninas lá, e você está sem jeito de chegar, então você dá um passinho para mais perto, um passinho para mais perto, outro passinho mais perto. Daqui a pouco você já está na rodinha. Oi, cheguei aqui sem querer, estava ali, agora estou aqui. Então é o que Ló faz. Ele, por vista, ele vai caminhando e chega então até Sodoma, e ele vai ser encontrado depois, em Sodoma, como nós vamos ver mais tarde, quando os anjos forem tirá-lo de Sodoma para salvar a sua vida, os anjos irão encontrá-lo
sentado na porta da cidade. E a porta da cidade era o lugar onde se assentavam os juízes da cidade naquele tempo. Ou seja, aquele estrangeiro chegou ali, se enturmou tão bem, que já estava sentado no Supremo Tribunal Federal de Sodoma. Sem nenhuma referência, mas ele já estava no Supremo Tribunal Federal de Sodoma, dando os pitacos dele, fazendo os julgamentos dele, porque era na porta da cidade que se julgava as questões da população. Mas isso vai ser jogado na cara dele, depois, quando os homens de Sodoma tentarem se aproveitar dos anjos, porque os homens de Sodoma eram sodomitas. Não que eles eram sodomitas porque eles eram homossexuais, não, o nome sodomita vem justamente de Sodoma, porque eles tentaram pegar os anjos para ter relações com eles, porque deviam ser homens muito bonitos. Os anjos estavam em forma humana, visitando a casa de Ló. Mas naquele momento, então, que eles tentam fazer isso, um dos homens de Sodoma fala assim: como estrangeiro viesse habitar entre nós e já queres ser juiz em tudo? Jogaram na cara dele. Isso aqui estava aqui, estava aqui na garganta dos homens de Sodoma, aquele estrangeiro ali dando pitaco, aquele estrangeiro se intrometendo em tudo e sendo juiz das coisas de Sodoma. O que ele estava fazendo ali? Não era para ele estar ali. Então os próprios ímpios, né, vão ter que chamar sua atenção antes que caia fogo do céu e destrua toda a cidade. Mas aqui então, Ló vai para Sodoma e quando Abrão fica a sós com Deus, o melhor lugar para você ficar é a sós com Deus. Porque veja que Ló vai para Sodoma, ele pode ir para Sodoma, levar seus servos, levar seus rebanhos, levar seus bens, seu ouro, sua prata, suas joias, tudo que ele tinha ganhou junto com Abrão lá no Egito, né, que eles ficaram muito ricos. Ele podia levar tudo. Mas quem fica com o Senhor aqui é Abrão. No versículo 14, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Que descendência é essa? Este aqui que vos fala. E você que me ouve, muito provavelmente, porque é uma descendência de fé. Abraão é o pai daqueles que são da fé. Abraão é o pai daqueles que são da fé. Todos os que são da fé, todos hoje que creem no Senhor Jesus, são descendentes de Abraão, no sentido de homens de fé. Então, eu não teria dificuldade nenhuma em dizer que a porção que Abraão pegou foi muito melhor. Porque ele pegou por fé, por graça, não por vista. Por vista limitada. A escolha de Ló não durou nada, o que foi queimada com fogo. Tudo que ele escolheu desapareceu, virou cinzas. Inclusive a sua esposa virou uma coluna de sal. A esposa dele vai morrer também. Então, o que ele levou? De que adiantou? Nada. Não sobrou nada. Então, muito cuidado com as escolhas que você faz nessa vida. Para que lado você escolhe ir? Se você está escolhendo aí por vista ou por fé? Escolhendo baseado naquilo que você enxerga, nos cálculos que você faz, ou por fé, naquilo que possa ser para honrar o seu Senhor. Porque se não for por fé, não vai sobrar nada. E não queira também imitar a fé de outro, se você não tem essa fé.
porque isso me faz lembrar até aqueles exorcistas judeus, né? Que eles tentam exorcizar um possesso de demônio lá em Atos. E os demônios, no fim, se voltam contra ele e dão uma pisa, dão uma surra nele. Porque ele tenta exorcizar assim: eu expulso vocês em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios falam assim: nós sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Paulo, mas você, quem é você? Né? E dão uma surra nele. Porque ele estava tentando negociar com dinheiro emprestado. Não era na fé dele que ele fazia isso. Então é muito importante que cada um tenha a sua fé e a sua certeza daquilo que faz. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.